Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2015, é um sábado. O verbete é de número 3.487. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 16 máximos. O tema, interação, energossomaticidade e projetabilidade, e foi elaborado segundo a especialidade projeciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Tatiana Lopes. A Tatiana Lopes, ela é graduada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão pública, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde maio de 2014. A interação, energossomaticidade e projetabilidade é a estreita conexão existente entre o nível pessoal de desenvolvimento bioenergético e a produção de produções lúcidas pelo psicossoma. Na pensinologia, nós destacamos o holopensene pessoal da energossomatologia, o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida, o holopensene pessoal da autoexperimentação energética e projetiva, a autopensenização atilada, a multidimensionalidade pessoal e a retroalimentação contínua do holopensene projeciológico. Na fatologia, nós destacamos a autoconscientização quanto à vida intrafísica energética, a implantação inteligente da rotina útil de mobilização básica das energias conscienciais, a diminuição gradual do restringimento da própria ressoma da consim, a autoconstatação do restringimento intrafísico a partir da projetabilidade lúcida, o desenvolvimento da acuidade perceptiva, do refinamento dos sentidos somáticos, a identificação das sensações características da psicosfera projetiva, o reconhecimento da aura projetiva, a curiosidade sadia em experimentar as sensações produzidas durante a descoincidência holossomática, a atenção às influências recíprocas dos veículos de manifestação consciencial, o senso de multidimensionalidade pessoal. Na parafatologia, nós destacamos, então, o emprego e domínio do energossoma predispondo à projetabilidade lúcida, a repetição continuada dos trabalhos bioenergéticos ampliando a lucidez extracorpórea, a tecnicidade bioenergética conjugada à tecnicidade projetiva, as sensações específicas da psicosfera projetiva precedendo o anúncio ou anunciando o início da projeção lúcida da consciência, os sinais iniciais subjetivos ou objetivos do transe projetivo, as parapercepções das sensações psicofisiológicas advindas da descoincidência holossomática, a descoincidência e recoincidência dos veículos de manifestação, possibilitando a parapercepção mais intensa do energossoma, o interesse pelo autoconhecimento energossomático, a importância do mapeamento da sinalética energética pessoal, o estado vibracional profilático enquanto elemento-chave para o alcance da lucidez extracorpórea, o banho energético pós-projetivo confirmando a experiência extracorpórea recém-finda, a prática diária da TENEPS ampliando o nível de projetabilidade do tenepsista, o aumento gradativo do grau de autoconscientização multidimensional. Nós chamamos a atenção que a parafatologia tem 32 linhas, né, e que constitui o máximo para o verbete. Tá? E a gente, então, leu alguns itens e espera aí a contribuição de vocês para ressaltar outros. Né? Na remissiologia, nós destacamos alternância interdimensional, autoconscientização multidimensional, autodidatismo parapsíquico, autoparapercepciologia ideal, efeito do estado vibracional, senso de multidimensionalidade pessoal e sinergismo TENEPS, projetabilidade lúcida. Normalmente a gente destaca 5, mas esse aqui a gente tem que destacar muito mais. Né? As experimentações energossomáticas continuadas possibilitam a autocomprovação projetiva quanto à realidade extrafísica, minimizando o autorrestringimento intrafísico.
Você utiliza a técnica da interação, energossomaticidade e projetabilidade para minimizar o próprio restringimento intrafísico? Quais os resultados alcançados até o momento? E aí, na referência, na bibliografia específica, a Weber-Toggraphol contribui com 4 fontes de referência. Então, vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Conexão, dissociação, bioenergética, psicossoma, projeção, autolucidez, autoconsciencialidade, multidimensionalidade, interassistencialidade, autoexperimentação, paravoluntariado, extrafisicalidade, descoincidência, recoincidência, holochakra, TENEPS, paramonitoria, amparadores, voliciologia e projeciologia. Bom, vamos agora começar o debate pela pergunta clássica, né? O que levou você a elaborar esse verbete? Se bem que a gente está acompanhando você está se dedicando muito, né, a essa questão da projetabilidade. Mas, mesmo assim, esse ponto específico deve ter uma razão suficiente, né, para você fazer. Pode falar para a gente. Boa tarde a todos, né, os presentes aqui, os teletertulianos também, que sempre contribuem bastante, né, quando eu defendo verbete sobre projeção, sobre a área da projeciologia, sempre eles contribuem bastante, dão feedback, então assim, eu agradeço demais aos teletertulianos que ajudaram bastante. Na confecção desse tema específico, né, dessa interação entre a energossomaticidade e a projetabilidade, eu descobri essa interação assim que eu cheguei na Conscienciologia, né? Antes de eu fazer lá o CIP, né, o curso integrado de projeciologia, eu li o que é a Conscienciologia, né, que é um livro do professor Valdo, e lá ele ensina a fazer a técnica do EV. Eu achei o máximo. Eu falei, gente, essa técnica aqui, ela deixa a gente autônomo, autossuficiente, e eu achei um achado, a técnica do estado vibracional, e comecei a fazer por conta própria. Um dos efeitos que eu não esperava, na época, só contextualizando, na época eu tinha muito medo de Consciex. Então eu usava o estado vibracional para minimizar esse medo que eu tinha das Consciex. E então assim, eu acordava de madrugada, não conseguia voltar a dormir, não, vou fazer EV que eu estou protegida. E aí acontecia o que eu não esperava, né? Eu saía do corpo, né? Fazia a técnica do EV e acabava saindo do corpo. O que foi muito bom, porque isso me ajudou a superar esse medo. E então, sem querer, eu vi que havia uma conexão direta entre o trabalho com as energias e a projetabilidade. E aí, quando eu fui fazer o CIP, me chamou muita atenção na hora das práticas energéticas, porque assim, eu sentia muitos efeitos, né? Eu já vi vários colegas da Conscienciologia comentarem que não sentiam nada, né? No início, assim, quando começou a fazer as práticas energéticas, não sentia nada, aos poucos a pessoa foi desenvolvendo, e eu não, eu já sentia muita coisa durante a prática energética. E aquilo me chamava muita atenção. E eu percebi uma expansão da energossoma, e quase que eu saía do corpo também na sala de aula. Então, assim, eu vi que havia essa interação. Mas por que eu escrevi o verbete? No ano passado, eu comecei a fazer TENEPS. A TENEPS é uma potencialização desse processo, né? Porque você trabalha muito com o processo da energia, e isso incrementou bastante a questão da projetabilidade. Então, eu achei que valia a pena escrever um verbete sobre isso, tanto por essa experiência inicial dentro da Conscienciologia, quanto pela prática da TENEPS. Mas eu acho que vale a pena mesmo, né? Destacar o estado vibracional, a importância que ele tem. Para desenvolver a projetabilidade. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo o verbete é quão pouco sobre esse assunto existe publicado. Muito pouco, eu achei. Então, eu tive até dificuldade de escrever o verbete, porque as fontes eram muito poucas. Assim. Tirando o professor Valdo, é óbvio, né, no Projeciologia, mas, de modo geral, as pessoas não falam muito desse tema. E é um tema, eu acho que até óbvio, né, mas não é muito falado. Isso me chamou a atenção. Então, vamos lá, as primeiras perguntas dos teletertulianos aqui. A verbetógrafa, a professora Tatiana Lopes, parafatologia, página 15, terceira linha. Poderia ampliar o contágio projetivo desencadeado pela presença do projetor veterano?
A pessoa que é projetora veterana e ela encontra outras pessoas que têm essa predisposição, que já tem um histórico, né? Muitas vezes até em outras vidas a pessoa tem um histórico aí de trabalhar com a projetabilidade, e às vezes nessa vida isso ainda não foi aflorado. E aí quando a gente começa a falar do tema, naturalmente isso desperta uma curiosidade na pessoa, e muitas vezes a partir desse contato, ela passa a ter projeções. Então, assim, era alguma coisa que estava latente, né, era uma capacidade que ela já tinha, mas o contato com outro projetor veterano desencadeia uma série de projeções. Isso é muito comum nos cursos de projeciologia, né? Quando a gente dá aula de projeciologia, os alunos depois relatam experiências justamente do que a gente abordou em sala de aula. Em Principiologia, página 16, segunda linha, poderia comentar sobre o princípio de a autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da projetabilidade, pois geralmente vemos o outro lado, a projetabilidade servindo de base para o desenvolvimento da autopesquisa. Uhum. Desculpa. Eu vejo que é uma via de mão dupla, mas assim, eu vejo que a autopesquisa ela serve de base para o desenvolvimento da projetabilidade, porque você vai vendo como que está o seu crescendo, né? Até tem aquele verbete do professor Valdo, Autoparapercepciologia Ideal, que é muito interessante porque ele mostra justamente esse crescendo, né? Então a pessoa começa no início lá a fazer as primeiras práticas do EV, depois ela começa a perceber a sinalética parapsíquica, isso vai num crescendo, ela começa a sentir uma soltura energossomática, isso tudo traz informações para ela de autopesquisa. E conforme ela vai avançando nessa autopesquisa, ela também vai avançando no desenvolvimento projetivo. E vale também a gente lembrar que o desenvolvimento projetivo, ele não é durante um tempo, depois termina, né? Ele é um contínuo que vai até a gente se tornar consciência livre, né? E quiçá depois, quando você é consciência livre, você desenvolve ainda outros tipos de projeção. Mas aqui, né, enquanto a gente é consciente, enquanto a gente precisa ressomar, eu vejo que esse processo de desenvolvimento vai ser contínuo, assim, vai ser um crescendo contínuo até a gente se tornar consciência livre. Concordo com você. Interaciologia, página 16, última linha. Poderia expandir a interação nível de auto-organização, nível de projetabilidade? Teve um verbete aqui que a gente defendeu sobre o nível de projetabilidade, em que eu falo justamente disso, né? O quão a pessoa precisa organizar a vida intrafísica para ela conseguir desfrutar da vida extrafísica. Porque assim, se a pessoa tem uma vida muito atribulada, dificilmente ela vai conseguir alcançar um nível de lucidez o bastante fora do corpo. Porque assim, todas as pessoas se projetam, todas as pessoas entram em algum nível de descoincidência quando o corpo físico dorme. Isso é processo natural parafisiológico. O problema é a gente ficar lúcido durante essa descoincidência. E para a gente ter essa lucidez, precisa ter o mínimo de organização aqui intrafísica para a gente conseguir manter um equilíbrio mental e conseguir ficar lúcido no extrafísico. Professora Tatiana, Legislogia, página 17. Poderia falar sobre as leis da projetabilidade? Tem um verbete do professor Valdo que chama Leis da Projeciologia. Acho que vale a pena dar uma lida. Tem no Projeciologia também um capítulo sobre isso. Mas pelo verbete você já vê assim, que existem algumas leis que elas são comuns a todo mundo passa por aquilo. Uma delas é justamente essa que a gente falou. A projetabilidade, ela é parafisiológica, é um atributo da consciência humana sair do corpo, né? Haver uma descoincidência. Ela não, é uma coisa que a gente não consegue evitar. Né? Todas as vezes que o corpo físico entra num nível maior de relaxamento ou adormece, há essa descoincidência, ela tem que ocorrer para que a gente capte energia extrafísica e continue sobrevivendo. Então, uma pessoa que fica muito tempo sem dormir, ela chega a dessomar em função dessa, porque não há essa troca energética. Essa seria uma das leis. A outra lei é que a pessoa saindo do corpo várias vezes de forma lúcida, isso para ela é autocomprobatório. Não precisa de eu aqui ficar tentando convencer ninguém de que a projeção é uma realidade, né? A pessoa saindo do corpo, ela vai ter ela é autopersuasiva. Então, a própria pessoa saindo do corpo, ela vai verificar que é uma realidade. Então, assim, as leis da projeciologia é algo que é comum para todo mundo.
Na síndromologia, página 17, poderia explicar a síndrome da infradotalidade energética da consciência trancada? A consciência trancada, se o conceito, né, da consciência trancada, é aquela pessoa que não passou pela segunda dessoma. Ou seja, ela dessomou, ela descartou o corpo físico nas últimas vidas dela, mas ela não descarta o energossoma. Isso mostra que a pessoa ainda está muito apegada à vida intrafísica. E quando essa pessoa renasce, a tendência é ela ser uma consciência trancada, ou seja, uma pessoa que não vivencia projeções lúcidas. Até no Projeciologia, o professor Valdo coloca uma estatística que cerca de 1% da humanidade não é trancada. Né? Só 1% da humanidade vivencia a projeção de forma lúcida. Então, assim, o percentual é muito pequeno, muito se a gente for ver. Né? Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande de trazer esse holopensene, de mostrar essa realidade. Porque a maioria das pessoas vive completamente cegas de que existem outras dimensões. A pessoa, mesmo aquela pessoa super religiosa, mas ela nunca vivenciou uma projeção lúcida, aquilo para ela é só uma fantasia, né? Ela nunca vivenciou, para ela aquilo não é uma realidade. Então, assim, essa infradotalidade energética é aquela pessoa que não tem domínio das próprias energias. Ela não sabe que a energia existe, ela não sabe o que faz com aquilo. Então, por isso que é uma infradotalidade. Agora, você tem um item aqui na fatologia, na segunda linha, no final da segunda linha. A diminuição gradual do restringimento da própria ressoma da consim. É uma relação estreita com isso que você está acabando de falar. Você podia clarear mais ainda para a gente? No caso da pessoa que é trancada, ela é super fixada aqui na vida humana. Né? Então, assim, todos os interesses dela se limitam à vida intrafísica. Né? Então, ela fica como se fosse uma pessoa super materialista, super materializada. Né? Então, assim, ela só consegue pensar no nível do que é palpável fisicamente. Né? Não que a projeção ela é palpável também, mas aqui, só o que é observável, o que é vivenciável aqui na matéria. Então, a pessoa fica muito materialista. Tem um verbete do professor Valdo que chama biofilia monopolizadora. Então, é aquela pessoa que adora a vida intrafísica, ela adora tudo que é intrafísico. Né? Então, ela é muito focada no dinheiro, muito focada em prazeres, todo tipo de prazer intrafísico. E isso monopoliza o pensamento dela. Né? Ela só consegue pensar a nível intrafísico, ela não consegue pensar nada além disso daqui. Né? Então, assim, essa, infelizmente, ainda é a realidade da esmagadora maioria da humanidade. Né? Então, assim, 99% da humanidade está vivendo essa realidade. E a hora que essas pessoas dessomarem, qual que é a tendência? A tendência é essa pessoa continuar vivendo no extrafísico como se ainda estivesse aqui na vida humana. Então, ela continua com aqueles mesmos desejos, aquelas mesmas necessidades, e isso dificulta ela passar por essa segunda dessoma. Então, a tendência é que na próxima vida ela nasça trancada de novo, até que esse ciclo se quebre. Em algum momento a pessoa, né, a tendência da gente é evoluir, em algum momento isso se quebre e ela começa a enxergar outras realidades. Infelizmente, a regra mais geral é que é pela dor, né, pelo sofrimento, pelas perdas. Mas é um fato. É um fato. Agora, essa para a pedagogia da seriexualidade, né, de você estar lá, mesmo a pessoa que tem mais lucidez no extrafísico, quando ressoma, tem uma perda de lucidez, né, no restringimento, aí tem que fazer esse exercício de novo para viver, para ter projeção, para né, ter lucidez no extrafísico. Teoria... Isso aí é que vai dando, é o molho, né, da vida, né, ao longo do... para a gente ver se a gente aprende alguma coisa. Infinito. Mas assim, tem a teoria lá dos CONs, né, das unidades de lucidez, o professor Valdo, e ele comenta assim, mesmo que a pessoa alcance um nível excelente de lucidez extrafísica, né, por exemplo, quem é intermissivista, é porque conseguiu um nível maior de lucidez lá no extrafísico. Mas mesmo assim, essa pessoa, a hora que ressoma, ela vai recuperando aos poucos essas unidades de lucidez. E segundo o professor Valdo, o máximo que a pessoa consegue recuperar é 70% desse máximo de lucidez. Então, assim, sempre na vida humana, a gente vai manifestar só um percentual daquilo que a gente é realmente. Então, assim, é limitante, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? Porque aqui na vida intrafísica, a gente pode conviver com vários níveis evolutivos. Lá no extrafísico, não. Fica muito...
cada nível evolutivo fica dentro meio que de um gueto, né? E aqui não, aqui a gente tem a oportunidade de conviver com vários níveis evolutivos sem cair assim, sem cair muito a lucidez, né? Sem isso ser prejudicial para ninguém. Então, assim, é um processo bem saudável da gente poder conviver com quem é mais avançado ou com quem é menos avançado de maneira meio que de igual para igual, né? Tati, você acha que dentro dessa necessidade de ter que ressomar, né, ter que viver nesse corpo físico para conviver com pessoas de níveis, pensanidades diferentes, você acha que a consciência trabalhando cada vez mais o abertismo, assim, se, por exemplo, o nosso planeta chegasse num momento em que tivesse um abertismo suficiente, não seria mais necessário ter que obrigatoriamente estar numa mesma dimensão física, assim, para ter esse convívio, esse reencontro, sabe, outras formas de reconciliação, de assistência, que não fosse assim, necessariamente toda essa logística assim, de ter que ressomar, recuperar todos os atributos toda vez durante milhares de anos. Eu fico me perguntando, será que não tinha uma forma mais prática? Sabe? A forma mais prática que eu vejo é a pessoa atingir o nível lá da semiconsciex. Porque a semiconsciex, ela não faz muita diferença a dimensão que ela está. E ela consegue manifestar 100% da consciencialidade dela, independente da dimensão que ela esteja. Então, assim, para mim, a minha meta de desenvolvimento da projetabilidade é alcançar o nível da semiconsciex. Entendeu? Então, assim, porque aí quebra essa barreira. Então, esse desenvolvimento projetivo, esse treino de manter a sua lucidez independente da dimensão, não é só assim para a gente pensar, nas próximas vidas quero ser um projetor, ou quando eu tiver ressomado, estou preparada para ter lucidez lá. É independente da dimensão que eu tiver, do planeta que eu tiver. Eu penso que sim. E outra coisa que você falou também, que eu não vejo a questão planetária. Sabe aquele princípio de que a gente precisa do grupo para evoluir, mas a evolução é individual? Então, assim, porque quando você estiver lá serenão, virando CL, para não precisar de ressomar mais, quem é vírus hoje talvez, né, já esteja como começando a virar gente, entendeu? Então, o planeta em si, ele acho que tem um futuro infinito aí bem mesmo depois que esse planeta se extinguir, as consciências que vivem aqui vão continuar evoluindo, né? E uma coisa também que eu aprendi, até coloquei no último verbete meu, é que o professor Valdo uma vez falou na mini tertúlia, assim, que a gente está em reurbanização. Então, quando o planeta atinge esse estágio do mérito da reurbanização, é como se fosse um vislumbre de bom desempenho. Então, apesar de estar tudo ainda muito ruim, assim, muita complicação, muitos crimes, muita anticosmoética aqui, mas só o fato da gente ter tido mérito de ter a reurbanização já mostra que tem um futuro infinito, né? Bom aí para a gente, entendeu? O grupo tem mérito, né? Enquanto que outros planetas já implodiram, já não chegaram nem nem na Reobex. Então, acho que isso é muito interessante para a gente ficar pensando, sabe? E a responsabilidade da gente também, né? Porque, afinal de contas, é a gente que está segurando isso, né? Nós somos reurbanizados, né? Nós somos uma das pontas da reurbanização. E aí a gente agora está procurando segurar. Os cursos intermissivos são um dos resultados da Reobex, né? São uma das pontas, dos braços da Reobex, né? Que tem o curso intermissivo para aqueles que estão melhorzinhos, que éramos nós, né? A transmigração, né? Aqueles que foram transmigrados, estão sendo ainda, e aqueles que vieram ressomados compulsoriamente são as congéus mais caracterizadas, né? Como congéu. A gente não veio ressomado compulsoriamente, a gente fez um curso para vir. Uhum. Mas a gente é reurbanizado de qualquer maneira. Entendeu? A gente passou pela OFIEX lá, de muitas OFIEX extrafísicas, né? Antes de ressomar. Então, assim, eu acho que isso é um mérito da gente, né? É mérito de quem foi transmigrado, é mérito de quem veio ressomado compulsoriamente, é mérito nosso que fizemos o curso intermissivo, e é mérito do planeta. É duro de pensar, mas né?
eu ainda no meu estágio ainda vejo uma... Assim, lógico, tem esse mérito dessa reconquista a cada vida, né? De você ver para que você realmente dá valor aos seus atributos e recuperando a sua lucidez aos poucos a cada vida. Mas em termos lógicos, eu penso, não sei, na minha mentalidade parece um pouco de desperdício, assim, sabe? Por que a gente não manifesta direto, consciencialmente, entendeu? Mas existe uma lógica no que vocês estão falando. Nessa linha, Tatiana, de valores e princípios e hábitos, eu queria que você falasse um pouco da importância dos valores, princípios, hábitos e pensenes para essa questão aí da projetabilidade lúcida. Tem um verbete do professor Val, deixa eu ver se eu pego aqui. É dentro das leis da projeciologia. Tem um parágrafo lá que é muito bacana, eu vou ler aqui para vocês, que tem a ver com isso que você está falando. Ele fala assim: motivaciologia. Os seres humanos, na maioria, ainda não experimentaram qualquer projeção consciente marcante porque não foram suficientemente motivados para tal fim. Isso é, a pessoa comum, em geral, ainda não teve algum motivo consciente ou inconsciente para querer sair do corpo humano. Então, assim, se a gente não tem a projetabilidade desenvolvida, é porque a gente não tem motivo ainda para isso. Não tem motivo pessoal. Para que eu vou sair do corpo? O que eu ganho com isso? Você entendeu? Então, assim, eu acho que isso tem uma lógica danada, entendeu? Porque, assim, é isso que eu falei, os valores ainda são muito materialistas, né? A gente ainda está muito aqui, entendeu? No dia a dia. Teoricão, né? Muito teoricão com relação à multidimensionalidade. Entendeu? Então, assim, uma das reflexões que eu fiz ao longo desses anos, né, desde 2000, que eu estou trabalhando com projeção, e uma das reflexões maiores que eu faço é: para que eu quero sair do corpo? O que eu ganho com isso? Assim, qual que é o objetivo, né? Até eu escrevi um verbete, defendi aqui já, chama projetabilidade reciclogênica, que eu tentei fazer justamente esse exercício. Tá, eu saí do corpo várias vezes, mas o que eu ganhei com isso? E lá eu listo, né, uma série de fatores que eu percebi que me acrescentaram, assim, e que estão diretamente relacionados à projeção. Você entendeu? Então, assim, se a pessoa não consegue enxergar esse motivo, dificilmente ela vai ter motivação bastante para querer se dedicar a isso, porque é uma dedicação. Entendeu? Sair do corpo não é uma coisa simples, a pessoa vai ter que se dedicar. Mas para ela se dedicar, ela tem que ter um motivo, né? Aquilo tem que ter algum motivo especial para ela. Ela tem que querer alguma coisa com aquilo, entendeu? Não dá para a gente falar, não, eu vou me projetar porque a gente precisa evoluir, tá? Aí tem que ter um significado especial para você aquilo, entendeu? Aquela experiência tem que ter um significado especial para você, um objetivo especial para você, porque senão a pessoa não vai se dedicar. Tati, dentro disso até me chamou a atenção que você colocou aqui na página 16, Principiologia. O princípio da autorresponsabilidade evolutiva. Então, que argumentos assim você daria para a pessoa que fica pensando, mas o que a projetabilidade tem a ver com a... Se eu não invisto na minha projetabilidade, qual é a minha autorresponsabilidade que eu estou negligenciando? Sabe? No caso do intermissivista. Porque, assim, no caso da pessoa que não é intermissivista, muitas vezes ela tem outras prioridades. Então, a gente até entende que ela não se dedique a desenvolver a projetabilidade. Mas vamos pensar no intermissivista. É porque ela nem sabe. Ela nem sabe que existe. Então, assim, não é a prioridade dela. Vamos ser realistas. Mas o intermissivista, por que eu acho que é uma responsabilidade? A gente falou lá no início das unidades de lucidez que a gente tinha lá no curso intermissivo. A gente tinha essas unidades de lucidez quando a gente era consciex. Agora a gente é consim. Como que eu vou fazer para fazer o download desses cons todos que eu tinha lá no curso intermissivo? Para mim, é através da projeção. A minha motivação mais séria de querer sair do corpo é recuperar o máximo que eu puder dessas informações. E eu acho difícil a pessoa recuperar isso sem sair do corpo, entendeu? Sem expandir a mental somaticidade dela, sem ter experiência com a extrafisicalidade, porque era nesse contexto que você estava antes de ressomar. Então, assim, se você não vivenciar esse mesmo contexto, você não tem sinapse para fazer esse download, entendeu? Então, para mim, a projetabilidade é o recurso mais sério para a gente fazer a recuperação de cons. Oi, Tatiana.
Eu queria saber a respeito, assim, eu tenho vontade de me projetar lúcida. Nunca consegui, mas eu tenho projeção semiconsciente. No caso, meio sonho, meio projeção. Daí nessa parte, então, eu posso ficar tranquila que isso já supre? Porque assim, eu tenho nessas semiprojeções que eu tenho bastante experiência com energia, com outras consciências, até que eu aprendo algumas coisas. Então, a projeção já faria o seu papel aí, nessa minha semiprojeção? Então, teve um verbete aqui que eu defendi sobre a hipoacuidade extrafísica. E o que eu falo nesse verbete? Que a hipoacuidade extrafísica é uma etapa do desenvolvimento projetivo. Então, assim, se a pessoa já vivencia projeções com semi-lucidez, é porque ela já tem condições de vivenciar com lucidez. Então, o que ela pode fazer? Ela pode aproveitar aquelas experiências com semi-lucidez para produzir uma projeção consciente a partir dela. Desde que ela se conscientize. E faça um planejamento. A próxima vez que eu me encontrar nessa mesma situação, eu vou perceber que eu estou projetada. Então, assim, se a pessoa já tem projeção semiconsciente, ela tem já, vamos dizer, predisposição a sair do corpo lúcida. Ela só tem que trabalhar mais a questão da lucidez. E isso tem técnicas para a gente desenvolver a lucidez extrafísica. Uma delas é trabalhar as energias. A outra, só para continuar o raciocínio, a outra é você registrar tudo o que acontece quando você dorme. Outra técnica que é simples, você se programar a ficar lúcido fora do corpo. Então, você falar mentalmente, eu vou ficar lúcido fora do corpo. E usar técnica para isso. Tem várias técnicas lá no Projeciologia que a pessoa pode usar. Então, assim, eu vejo assim, que o ideal é você não se acomodar nessa situação. Entendeu? Porque a projeção semiconsciente, ela é muito bacana, mas ela ainda não é a projeção lúcida. A projeção lúcida é aquela que a pessoa sabe que está projetada. E essa é diferente. O impacto que ela causa na pessoa é diferente. Tem até aquela expressão, né? Você pode estar lúcido no extrafísico ou para o extrafísico. Isso. O ideal é você ficar lúcido, né? No e para o às vezes a pessoa pode estar lúcida no extrafísico, mas não percebe que está projetada. Que tá lá, né? Então tem que estar lúcida lá, tirar proveito, mas saber que está lá no extrafísico. Eu vejo assim que a parte de eu não conseguir ficar lúcida é por ainda ter medo de me ver fora do corpo. Tanto é que a última que eu tive a sensação como quando eu estivesse saindo do corpo, como se estivesse morrendo. Sim. Era essa sensação que eu tive, mas mesmo assim eu me libertei, né? No caso, saí do corpo. Isso tudo faz parte do desenvolvimento projetivo. Uma das coisas que causa essa baixa lucidez é justamente o processo emocional, né? O medo, euforia, a tendência é diminuir a lucidez. Mas se a gente nunca enfrentar aquela situação de cara, assim, né? Estou com medo, ok. Mas se a gente não enfrentar aquela situação, aquele medo nunca some. E se o medo nunca sumir, você também nunca vai alcançar uma lucidez maior. Eu também tinha muito medo de me projetar. As minhas primeiras experiências extrafísicas não foram porque eu quis, foram projeções. Eu estava lá fazendo EV, e aí, quando eu via, eu saía do corpo. E eu via que eu tinha muito medo de consciência, era uma coisa assim, eu posso considerar que era uma fobia mesmo. Mas eu falei, eu vou enfrentar a situação, porque eu pensei, um dia eu vou querer fazer TENEPS. Eu vou querer ser tenepsista. Como que um tenepsista vai ter medo de consciência? Não tem como. Então, eu fiz um autoenfrentamento, e quando você se predispõe a fazer esse autoenfrentamento, os amparadores te ajudam. Então, por exemplo, comigo, nas primeiras vezes que eu saí do corpo, eu não via nenhuma consciência, eu achava até estranho. Eu falei, mas eu achei que ia estar lotado de gente, não tinha ninguém. Aí, depois de algumas vezes que eu saí, os amparadores me prepararam. Olha, hoje a gente vai trazer uma consciência para você. Ao meu primeiro momento, eu pensei, eu vou voltar para o corpo, eu não quero ficar aqui, não. Mas eu falei, não, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar. E aí a consciência se materializou ali no extrafísico. Se materializou, e eu vi que era ridícula a situação de ficar com medo da consciência, porque ela estava precisando de ajuda. Ela estava super debilitada e tudo. E aí os amparadores, através da telepatia, falaram, não pensa mal dela, dá tudo bem, manda as melhores energias para ela. Eu comecei a exteriorizar a energia, e aquilo ajudou a desdramatizar. Mas se eu não tivesse lúcida no extrafísico, eu ia conseguir fazer essa desdramatização? Eu ia conseguir enfrentar esse medo? Talvez não, né? Tudo bem, gente? Posso perguntar? Então, Tati, parabéns aí pelo verbete. Na página 16, você fala, dentro de voluntariologia,
você fala do paravoluntariado. Eu queria que você fizesse uma conexão desse paravoluntariado com o próprio voluntariado na dimensão física, a TENEPS e a projetabilidade. O que você pode, da sua experiência, assim? Tá. Olha, a nossa vida extrafísica, ela é um reflexo da nossa vida intrafísica, né? Então, assim, os nossos interesses aqui no dia a dia, as coisas às quais a gente se dedica, a tendência é, quando a gente sai do corpo, a gente seguir aquela mesma linha de raciocínio, seguir aqueles mesmos interesses. A gente não vai mudar bruscamente só porque a gente está fora do corpo. O paravoluntariado, eu vejo que ele continua nessa mesma linha. Então, aqui na vida intrafísica, a pessoa tem interesse de fazer voluntariado, ela gosta de ajudar as pessoas, a tendência na extrafísica é ela fazer isso também. Outra coisa, a TENEPS, eu vejo que é um paravoluntariado, né? Lá no momento que você está na TENEPS, você está fazendo uma assistência tanto para a Consciex quanto para a Consciência Projetada, junto com uma equipe, né? Não é você. Você está junto com uma equipe ali fazendo todo um trabalho. E também, em várias ocasiões, quando a pessoa tem essa predisposição, ela sai do corpo, também através da projeção, e vai fazer assistência extrafísica às Consciex necessitadas, ou Consim, enfim. Então, assim, eu vejo que a tendência, se a pessoa desenvolve a projetabilidade, é esse paravoluntariado começar a ficar cada vez maior, né? Então, por exemplo, lá na condição da TENEPS 24 horas, a própria OFIEX. A OFIEX é o quê? A pessoa, durante a TENEPS, ela sai do corpo e atua só extrafisicamente. Ela se coloca na mesma condição dos amparadores. Como que eu vou chegar numa condição de OFIEX sem desenvolver a projetabilidade? Fica difícil. A pessoa não vai conseguir. É uma etapa, né? Uma etapa para a pessoa chegar na OFIEX é passar pelo desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né? Não é aquela semiconsciente, é a lúcida. Você já percebeu ou já teve experiência que muitas coisas que acontecem aqui na dimensão física, elas acontecem antes na dimensão extrafísica. E dentro desse paravoluntariado, a impressão que dá é que a pessoa que se projeta com lucidez, ela já vai mais preparada para participar das reuniões, para participar do que precisa ser decidido, né, das decisões grupais. Quer dizer, isso daí também é uma função, né, da própria projetabilidade. Sim. Quer dizer, a pessoa está lúcida, né, para poder atuar de maneira proativa nos ambientes que ela é requisitada no intrafísico, né? Não, e até uma profilaxia, né? Por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo é quando eu tenho uma reunião que eu vejo que é mais séria, mais complicada, eu coloco aquela reunião na TENEPS. E eu vejo que quando eu chego na reunião, a coisa já está mais assentada, né? Então, assim, eu acho que faz parte também desse paravoluntariado, essas antecipações, essa profilaxia, faz parte da organização mesmo, né? Eu gostaria de contribuir com você, contribuir com isso aqui que você falou, o princípio da autorresponsabilidade evolutiva. Eu acho que isso é uma das coisas seríssimas nossa, quanto intermissivista, que eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Foi quando a gente bancou a primeira jornada de conscienciometrologia, que fazia esses primeiros movimentos de divulgação, de expansão de uma ciência, não é fácil, né? E estava tudo assim meio complicado, a coisa não ia, a coisa não avançava, o negócio estava entroncado e difícil. Até que eu tive uma projeção extrafísica em que eu vi todos os contextos, os bastidores de como que estava ocorrendo a jornada. O grupo que não queria que acontecesse, o grupo que juntava, gente, olha, isso chamou mais a minha atenção. Eles pegavam o folder que alguém tinha rasgado, que estava jogado assim, tinha Consciex que pegava, juntava, porque eles estavam ávidos pelas informações. E tinham outros que complicavam. Então, assim, mostrou os bastidores todinho da jornada. Na hora que eu voltei, aquilo assentou e eu passei para o grupo, a jornada foi. Então, é a responsabilidade nossa perante o que nós viemos fazer nessa vida. É muito sério ter essa lucidez, né? Eu concordo, Alzira. Então, a verbetógrafa, Fatologia, página 15, quarta linha. Poderia citar algum desses descondicionamentos intrafísicos crescentes que devemos fazer para otimizarmos nossas projeções conscientes? Eu vejo assim que o próprio exercício da projeção é que vai descondicionando. Assim, não tem como a gente descondicionar na teoria, só na prática, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha lá o EV. Ela trabalha o EV, ela vai começar a perceber que ela tem um energossoma.
né, que ela sente lá todas as sensações. Até eu vou recomendar para a pessoa ler Os Efeitos do Estado Vibracional, que lá o professor Valdo narra todas essas repercussões que a pessoa vai sentir quando ela começa a desenvolver, a praticar o EV. Então, a pessoa praticando regularmente o EV, várias vezes ao dia, ela vai começar a perceber que ela vai ficar mais sensível energeticamente quando ela entra no ambiente. Ela vai começar a desenvolver a sinalética parapsíquica. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o EV, depois de alguns meses eu praticando o EV regularmente, eu comecei a desenvolver a sinalética. E era muito curioso, porque no início você não consegue regular muito aquilo. Então, eu entrava, por exemplo, no ônibus, eu sentia tudo que todas as pessoas que estavam no ônibus sentiam. Então, aquilo no início era desagradável. Mas aí, aos poucos, você vai aprendendo a lidar com aquela situação e vai regulando. Então, assim, sem eu fazer esse movimento de fazer o EV, eu nunca ia sentir isso. Eu nunca ia sentir isso. E isso tudo vai te descondicionando, né? Esse tipo de experiência, aí depois a pessoa começa a tentar se projetar, ela vai começar a perceber o balonamento, que é essa soltura do energossoma. Ela vai começar a sair alguns membros do corpo, né? Por exemplo, a paramão, ela começa a ver que está solta, está leve. Isso tudo, aos poucos, vai descondicionando a gente de que a gente é esse corpo físico, que a gente não é. Mas se a gente não tem essas experiências, a gente acredita que a gente é esse corpo físico, né? Em fatologia, na penúltima e última linha da fatologia, né, como podemos melhorar a nossa atenção às influências recíprocas dos veículos de manifestação consciencial? Quais são algumas dessas influências? Aqui, ó, quando você percebe, por exemplo, uma sensação energética, você está tendo uma influência do energossoma no seu soma. Você está percebendo no corpo físico, através da sinalética parapsíquica, uma influência que é extrafísica, ou de uma outra consciência, ou de um amigo seu que está do lado. Então, assim, é uma reciprocidade. Você tem lá uma parapercepção que é do energossoma, mas aquilo repercute no seu físico. Se a pessoa está projetada, por exemplo, e alguém toca no corpo físico dela, isso vai dar uma repercussão lá no psicossoma. Se ela está lá no extrafísico e ela leva um susto ou tem uma emoção mais forte no extrafísico, ao retornar bruscamente para o corpo físico, ela vai perceber um ataque cardíaco. Então, há essa influência de todos os veículos de manifestação, um influencia no outro, né? Em parafatologia, página 15, sétima linha de baixo para cima. Como realizar a potencialização da projetabilidade pessoal? Várias aí está na sequência, né? A pessoa, por exemplo, começar a praticar o EV. Só da pessoa começar a praticar o EV com regularidade, fazer várias vezes ao dia, isso vai potencializar a projetabilidade dela. Se ela começa a trabalhar o relaxamento do corpo físico, e aí eu posso recomendar aquela técnica da imobilidade física vígio, em que a pessoa fica sem se mexer durante 3 horas. Isso vai reeducar a pessoa a não ficar tão ligada no corpo físico. Ela vai começar a perceber como que o energossoma dela funciona, como que o extrafísico influencia nela, e isso tudo vai ajudar a desenvolver a projetabilidade. Outra coisa, ler sobre projeção, estudar sobre o assunto, conversar com outras pessoas, fazer lá os cursos do IPC, né, de projeção, isso tudo potencializa a projetabilidade. Professora Tatiana, ortopensatologia, página 14, poderia aprofundar o argumento que, se a consim projetada está lastreada de energias no psicossoma, sofre a diminuição da sua memória e da autoconsciencialidade na extrafisicalidade. Essa é a tendência, né? Quando a gente está projetado, se a gente está com muito lastro de energia, a tendência é a nossa lucidez ficar menor, e aí, ou seja, a autoconsciência de que a pessoa está projetada, a tendência é ficar menor, e isso vai diminuir sua memória. Por exemplo, a pessoa não vai conseguir rememorar aqueles acontecimentos extrafísicos com muita lucidez, com muita nitidez. Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Por exemplo, às vezes a pessoa está lastreada de psicossoma porque ela precisa fazer uma assistência extrafísica. Então, o mais importante naquele momento é a assistência que ela está fazendo. Ela está mais lastreada de energia porque a consciência que está sendo assistida precisa daquele padrão de energia mais animal, mais denso.
Se a pessoa não está num processo de assistência, ela está projetada, está percebendo que está com psicossoma pesado, é só ela exteriorizar a energia, fazer o estado vibracional, que aí esse lastro sai e ela consegue ficar livre no extrafísico para se manifestar. Pode até vivenciar outras dimensões, né? Outras dimensões mais sutis. Em Pensenologia, página 14, final da terceira linha, poderia relacionar os paratecnopensênios com o tema do verbete? Os paratecnopensênios têm a ver com a paratecnologia. Né? Ou seja, são todas essas técnicas que a gente utiliza fora do corpo, ou para se projetar também. Os amparadores usam muitas vezes essas técnicas para ajudar a pessoa a sair do corpo, porque eles têm interesse que a gente desenvolva. Então, se a pessoa está predisposta, se a pessoa realmente quer desenvolver a projetabilidade, sempre vai ter, e ela estiver bem intencionada, né, a motivação para ela se projetar for uma intenção positiva, os amparadores vão ajudar ela através dessas paratecnologias. Então, através de telepatia, eles exteriorizam a energia para a pessoa alcançar a lucidez extrafísica. Então, tem uma série de técnicas que os amparadores utilizam para ajudar a gente a se projetar com lucidez. Em Fatologia, página 15, primeira linha, poderia relatar sua experiência pessoal relacionada com a implantação inteligente da rotina útil de mobilização básica das energias conscienciais? Como eu contei aqui no início, assim que eu conheci a técnica do estado vibracional, né, não tinha feito nenhum curso da conscienciologia, eu achei que aquilo era seríssimo, que aquilo era muito sério, porque era o que ia dar autossuficiência, ia me dar uma autonomia para eu me manifestar de uma maneira mais lúcida e mais de acordo com o que eu era lá no extrafísico. Então eu comecei a fazer o estado vibracional. No início eu tinha que usar um reloginho. Eu usava um reloginho que apitava de meia em meia hora para eu lembrar de fazer o EV, até eu desenvolver o hábito. Depois que você desenvolve o hábito, aí já vira rotina, né? Você cria uma rotina de praticar as bioenergias. Além disso, uma das técnicas que eu utilizo para a projeção é trabalhar as energias. Então, eu faço lá a MBE, né, faço o estado vibracional, exteriorizo energia, para fazer essa soltura do energossoma. Então, você ter esse hábito regular de trabalhar as energias. Em Fatologia, página 15, quinta linha, poderia explicar a supressão da biofilia monopolizadora? O desenvolvimento da projetabilidade, ela ajuda nisso, né? A gente a não ficar super apegado aqui à vida intrafísica. Quando a gente sai do corpo com lucidez, assim, com frequência, a gente passa a não achar mais a vida intrafísica tão interessante, assim, tão máximo. A gente não há essa alienação da vida intrafísica, mas também a gente não acha isso tudo aqui super mega legal. Entendeu? Tem outras vivências muito mais interessantes do que essa da vida intrafísica, né? Então, assim, há um equilíbrio. Tati, eu fiquei pensando, a sua tese no verbete é de que quanto mais rígido energeticamente, né, mais bem trabalhado, mais autodominado a parte energética, mais lúcido a gente fica no extrafísico. Mas eu não sei se você já vivenciou alguma projeção lúcida num dia que você foi assim, aquele pior dia do mundo, super carregado, todo mundo veio te procurar, tá milhares de pessoas na sua psicosfera, e você fala, nossa, eu vou ficar em coma aqui hoje. E aí você, justamente nesse dia, tem uma vivência lúcida. Comenta esse paradoxo. Eu vejo isso muito na TENEPS, né? Quando eu vou para a TENEPS, que eu percebo que o processo está mais carregado, são os melhores dias da TENEPS. Não mesmo. Então, assim, é quando você está fazendo mais assistência. Entendeu? Quando você faz mais assistência, a tendência é você ficar mais lúcida. Porque mesmo que as energias não estão assim tão qualificadas, mas a sua pensenidade está assistencial, pelo menos. Não, e você está bem acompanhada de amparador, quer dizer, se for um processo positivo, né? Porque tem pressão extrafísica, muitas vezes porque você está fazendo um movimento positivo, né? A sua intenção é boa, você está lá trabalhando. Então vem o contrafluxo. Mas se a sua intencionalidade é de assistir aquelas consciências, você está predisposto, a tendência é você ficar bem acompanhado. E isso tudo ajuda a potencializar a lucidez extrafísica. Posso botar uma pimenta aí? Vamos pensar, por exemplo, você diz que neste momento a energia pode ser mais ostensiva, mas não quer dizer que pode ser melhor do que um outro momento que você está alimentando o soma, né? Sim.
Então, o cuidado que a gente tem, né, nessa questão, porque muitas vezes, quando tem essa psicosfera toda lotada de consex, pode ser ostensivo em matéria de energia. De percepção sua. De percepção também, sua, né? Mas a questão da importância, da sine qua non, de quando você está de mental soma, o negócio também é mais sutil, né? é mais sutil, você não tem essa ostensividade, né? Em resumo, a gente precisa de fazer muita pesquisa ainda, né? Tem que pesquisar bastante. Esse é o resumo. Então, a verbetógrafa, fatologia, página 15, quarta linha de baixo para cima. Poderia falar sobre o reconhecimento da aura projetiva? A aura projetiva, também conhecida como psicosfera projetiva. Tem um verbete do professor Valdo, e no Projeciologia ele explora isso aí bastante, que são assim, aqueles sinais, aquelas sensações que a pessoa sente quando ela está começando a sair do corpo, quando ela está começando a decolagem lúcida. Então, assim, algumas sensações que a pessoa pode sentir. Ela pode sentir um balonamento, que é essa sensação de inchaço, que ela está soltando o energossoma. Ela pode começar a visualizar, ter algumas clarividências. Ela pode começar a ouvir gente falando, às vezes uma consciência. Ela pode sentir repercussões no corpo dela, né, começar a sentir vibração, um mega estado vibracional, por exemplo, sem ela desencadear. Isso mostra que ela está entrando em descoincidência. Ou seja, é uma série de sinais que aí cada pessoa vai ter que verificar quais são aqueles que ela sente. E na hora que ela está decolando, ela pode ouvir sons intracranianos, ou seja, é uma série de sinais aí que a pessoa tem que ela está conseguindo se projetar. E se a pessoa já está sentindo a aura projetiva, é muito bacana, porque mostra que ela está no caminho certo, né? Ou seja, que está dando certo as técnicas que ela está utilizando e em breve, ela vai conseguir sair do corpo lúcida. Para a fotologia, página 15, 15ª linha. Gostaria que comentasse a respeito de as sensações advindas da soltura holochacral. Tem a ver aí com a psicosfera projetiva, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui as sensações. Eu coloco aí na sequência, eu coloco todas essas sensações, né? Lá o balonamento, que é a expansão. São todas essas sensações que a gente falou aqui. A pessoa pode ouvir um silvo, às vezes dá a sensação que é como se duas panelas estivessem se batendo. Enfim, uma série de sensações. O que é muito bacana que eu vejo na psicosfera projetiva? Porque a pessoa consegue ter uma decolagem lúcida. E a decolagem lúcida, gente, é um fenômeno imperdível, mas muito raro, intenso. Né? Mas é raro. Não, até no início, assim, se a pessoa se dedicar, ela consegue ter várias decolagens. E é muito interessante o fenômeno. Mas, assim, a pessoa que não está habituada àquilo é um pouco chocante, assim, porque a sensação que você tem quando você está descoincidindo, você ouve muito barulho, há uma intensificação muito grande das energias e a pessoa pode se assustar. No início, assim, a gente pode até se assustar. Mas se a pessoa insiste, é interessante a pessoa ter várias decolagens lúcidas, porque aquilo prova para você que realmente eu tenho vários corpos, tenho um psicossoma que está saindo aqui. E uma vivência que eu tive recentemente, eu já tive várias decolagens lúcidas, mas uma que eu tive recentemente foi durante a TENEPS. Me chamou muita atenção, porque eu estava sentada na poltrona e eu estou sentindo o meu pé na poltrona. Estou lá sentindo, percebendo que meu pé está na poltrona. E, de repente, eu paro de sentir. Então, assim, eu sinto meu pé levantando, né, levitando ali, bem levinho, e não sinto mais o contato com a poltrona. Isso, para mim, foi bem interessante, porque foi uma decolagem calma. Eu não estava acostumada com decolagem calma, eu estava acostumada com aquelas decolagens toda turbulenta, porque ela é turbulenta. E essa não, essa foi tranquila, assim, né? Super lúcida, mas tranquila. Então, foi uma experiência nova. Foi uma experiência nova, mas normalmente elas não são assim, elas são mais turbulentas. Tatiana, mas vale a pena experimentar. Você podia fazer justamente aqui, aqui. Oi. A Tatiana. Oi, Maracene. Tudo bom? Porque você está falando aí dessas sensações que a pessoa tem antes dessa decolagem. Sim. Na sua experiência, algumas vezes, ou já aconteceu, de você achar que aquilo era tudo intrafísico, é tudo muito somático?
essas sensações, esses movimentos antes dessa decolagem? Olha, eu acho que pode acontecer com a pessoa que não tem informação, Meira, mas no meu caso não, eu estudei bastante o assunto. Certo. Entendeu? Eu estudava muito projeciologia. Então, assim, eu lia o projeciologia e depois ia aplicar técnicas projetivas. Então, assim, eu já sabia o que ia acontecer. Teoricamente, eu já sabia, mas, assim, uma coisa a gente sabia na teoria, outra coisa é a hora que a gente vivencia na prática. Mas se a pessoa não tem informação, ela pode ficar assustada. Eu penso que... Porque, assim, eu tendo a informação dava um certo, né, desconforto. Imagina a pessoa que não tem informação nenhuma. Ela pode achar que aquilo... Por exemplo, várias vezes aconteceu de eu estar lá tendo uma decolagem lúcida e eu achar que um objeto do meu lado caiu. E era um som intracraniano. E aquilo acabava fazendo voltar para o corpo. É esse tipo de sensações, essa questão que eu queria que você aprofundasse. E antes que você tivesse as informações mais teóricas, tá? Como é que ocorria com você? Então, eu não tinha projeção. Não tinha? Eu faço questão de deixar isso claro, certo. Porque assim, qualquer pessoa pode desenvolver a projetabilidade lúcida. Entendi. Porque assim, eu não tinha projeção. Na verdade, assim, eu já tinha vivenciado algumas experiências quando eu era criança, mas assim, eu já despertava no extrafísico. Entendeu? Decolagem lúcida e outra, eram projeções semiconscientes. Eu não sabia que eu estava projetado. Mas, assim, muito raramente. Com o nível de projetabilidade que eu tenho hoje, foi tudo fruto de desenvolvimento. Assim, não foi... eu não tinha essa projetabilidade que eu tenho hoje. Foi tudo fruto de desenvolvimento. Muito estudo. Eu estudei bastante projeção, estudo até hoje. E treino. É treino, prática. Rosa, posso só tirar uma dúvida com a Tatiana? Na hora que você diz que você sai do corpo lucidamente, você está querendo dizer que você sai com consciência contínua? Então, eu já tive experiências de consciência contínua, já tive várias. Mas, assim, não necessariamente toda projeção que eu tenho é de consciência contínua. Não cheguei nesse nível ainda, Alzira. Não é porque para diferenciar... Na verdade, a maioria das experiências que eu tenho hoje... Tá, eu tive muita decolagem lúcida quando eu estava lá no treinamento inicial, para fazer isso que a gente falou aqui, que é dos descondicionamentos. Tá. Então, eu imagino que eu devo ter tido muita amparo extrafísico para treinar justamente, aprender a sair do corpo, para desdramatizar a questão. Hoje não, hoje a maioria das projeções que eu tenho, eu já desperto no extrafísico. Tá? Mas o importante, eu acho importante passar pela decolagem lúcida, ter toda aquela experiência, o retorno lúcido também, para a gente fixar aquela sinapse. Mas assim, na prática do dia a dia, depois que você já desenvolver a projetabilidade, o importante é você ficar lúcido fora do corpo, entendeu? É óbvio, um dia se a gente alcançar esse nível de consciência contínua o tempo todo, é ótimo. Mas assim, só de você já ficar lúcido no extrafísico, já despertar extrafisicamente lúcido. É que você colocou aqui a questão da autoconscientização multidimensional, né? Na hora que você sai de consciência contínua, não tem como não dizer que não tem mais essa autoconscientização, né? Não, e outra, sai várias vezes, entendeu? Depois que você sai várias, e o retorno lúcido também. Aí acabou, aí você não tem mais como discutir. O retorno lúcido também é a caixa-pante. É a caixa-pante. Tatiana, exatamente essa questão do gap, da lacuna que existe entre o intrafísico e o extrafísico, acho que é a grande questão aí. Queria que você falasse um pouco, não só desse gap, dessa lacuna, entre o extrafísico e o extrafísico, mas também entre o intrafísico e a sua condição do trio íncito, aquela condição do seu retroego, que você também fortalece isso. Como é que é isso? Então, eu não cheguei nesse nível ainda, Cláudio, mas... eu vejo assim, que quanto mais, cada vez que eu saio do corpo, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, já falei isso algumas vezes, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, quando eu comecei a sair do corpo, era a diferença entre o holopensene da vida intrafísica e o holopensene extrafísico. É muito diferente. Então, assim, a vida intrafísica, a vida humana em si, tem um holopensene, independente de onde a gente estiver. Tem um holopensene da Terra. Mas assim, da vida intrafísica, da matéria, ela tem um holopensene. É o holopensene, né? Da Terra. Isso. Quando você sai do corpo, você percebe que existe outro holopensene.
Só de você estar fora do corpo, você pode estar no seu quarto, mas o holopensene é diferente. Então, assim, e você perceber como você se manifesta aqui nessa dimensão, sofrendo influência desse holopensene. E como que você se manifesta fora do corpo? Quando você não está com esse holopensene tão arraigado, por exemplo, quando você está próximo do seu corpo físico, você está fora do corpo. Se você estiver próximo do seu corpo físico, a sua tendência é se manifestar mais parecido com o que se manifesta aqui no intrafísico. Se você se afasta do corpo físico, a tendência é você manifestar mais a sua consciência como que você é de verdade. E aí eu comecei a ver a diferença que tinha da minha manifestação no extrafísico e aqui no intrafísico. Eu comecei a trabalhar para reciclar aqui no intrafísico e conseguir manifestar aquela consciência que eu era lá, aqui. Porque lá eu era muito mais livre, eu não tinha essa repressão toda que tem aqui, que eu sinto aqui, né? Então eu comecei a me desreprimir, a me colocar mais como que a Tatiana consciex aqui, conseguir manifestar isso aqui no intrafísico. E esse tem sido o meu, vamos dizer assim, meu desafio, manifestar aqui na vida intrafísica cada vez mais essa consciex que eu sou. Em parafatologia, página 15, 12ª linha de baixo para cima, poderia falar acerca do sono extracorpóreo? Tá. O sono extracorpóreo é o seguinte: a pessoa sai do corpo e o psicossoma dela está muito lastreado, que é aquela condição que a gente falou, está muito carregado com as energias do energossoma. A tendência, uma das tendências é a pessoa ficar com baixa lucidez, mas pode ocorrer esse sono extrafísico. Então você percebe que você está projetado, mas dá aquele sono, aquela vontade de dormir. Aí o que você faz? Você vai exteriorizar a energia, fazer o estado vibracional, que aí esse sono passa. Mas já acontece. Ainda na parafatologia, página 15, 3ª linha de baixo para cima, poderia exemplificar o contágio projetivo desencadeado pela presença do projetor veterano? A pessoa que é projetora, que fala sobre a projeção, escreve sobre a projeção, ela acaba incentivando outras pessoas a se projetarem. Então, muitas vezes a pessoa está aqui assistindo essa tertúlia e quando ela for dormir à noite, muitas vezes os amparadores até aproveitam para tirar ela do corpo, né? Porque é didático, né? E às vezes o que a gente fala aqui, a pessoa vai vivenciar exatamente o que a gente falou aqui fora do corpo. Uma das experiências que eu tive, assim, que me marcaram, é que eu li um livro de relatos projetivos, em que o projetor narrava, né, que os amparadores tiravam ele do corpo numa maca. E aconteceu uma projeção exatamente igual comigo na mesma noite. Então, assim, eu vi que há essa didática, né, os amparadores aproveitam tudo, né. Então, o projetor veterano acaba incentivando, fazendo esse contágio positivo de quem já tem, né, uma predisposição a desenvolver a projetabilidade. Principiologia, página 16, final da 4ª linha. Favor relatar o princípio da quantidade com qualidade com o tema do verbete. Aqui ó, a ideia é o seguinte: a gente trabalhar bastante as energias, né, com quantidade e qualidade. Então, assim, não adianta a gente fazer um estado vibracional por dia. Ele pode até ser um super estado vibracional, mas um só não vai resolver o nosso problema, né? Assim como não vai resolver o problema você sair do corpo uma vez. Né? Aquilo pode até ser uma projeção marcante, mas o que vai ajudar a gente realmente a desenvolver é ter uma série de experiências. Né? Professora Tatiana, parafatologia, página 5, final da 11ª linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a importância do mapeamento da sinalética energética pessoal? Poderia, se possível, dar exemplos? Essa pessoa mora na Alemanha, não conhece o livro da professora não conhece Sandra Tornieri. Então, vou recomendar a leitura do livro Mapeamento da Sinalética Energética, da professora Sandra Tornieri. Mas o que tem relação disso aqui, da sinalética, com a projeção? Eu vejo que tem toda a relação. Por quê? Essa aura projetiva, essa psicosfera projetiva que a gente falou, nada mais é do que a sinalética pessoal que cada um tem, de que ela está prestes a se projetar. Então, a pessoa mapear, né, quais são as sensações que eu sinto pouco antes de eu me projetar. Ou, naquela noite eu tive uma projeção. O que eu senti antes? Quais foram os indícios? Às vezes, por exemplo, uma das técnicas que os amparadores usam para fazer a pessoa sair do corpo é criar uma sonolência. Então, a pessoa tem uma sonolência irresistível no momento que ela não está esperando.
Assim, ela dormiu bem à noite, deu tudo certo. E numa situação, é óbvio, numa situação adequada, né? Ela está em casa, e de repente dá uma sonolência irresistível. E aí ela dorme e acaba saindo do corpo. Os amparadores tiram ela do corpo. Aquela é uma sinalética para ela. Ó, me deu um sono irresistível, alguma coisa está acontecendo, eu vou ver o que é. Então, assim, a pessoa mapear para si mesma quais são os sinais que ela tem de que ela está prestes a se projetar. Aí a outra pergunta é, na Principiologia, página 16, terceira linha. Poderia aprofundar o princípio da vontade decidida superando as limitações pessoais? E na quarta linha, o princípio da perseverança nos objetivos evolutivos. A vontade decidida, né? A pessoa saber, eu acho que vale a pena a pessoa verificar consigo mesma para que ela quer sair do corpo. Então, assim, tá, eu quero me projetar, mas para quê? Qual que é o objetivo? E aí eu recomendo lá a leitura do verbete Projetabilidade Reciclogênica, que ali eu dou um monte de motivo, né, para a pessoa sair do corpo. Então, assim, a pessoa quer o quê? Aprender a fazer assistência, ela quer conviver com os amparadores, né? Eu tinha uma curiosidade danada para saber como é que eram esses amparadores, como é que eles atuavam, o que eles faziam. Então, assim, um dos meus objetivos de sair do corpo era esse, era aprender como é que é ser amparador, como é que é isso. Então, se a pessoa verificar dentro de si quais são os motivos que ela tem para sair do corpo, porque isso é que vai alimentar a vontade dela. Não pode ser assim, não, eu vou me projetar porque a gente tem que desenvolver a projeção. Isso ninguém vai ter motivação dessa forma. E a questão da perseverança vai na mesma linha, né? Então, se você tem um objetivo evolutivo, né, se você não perseverar, você não vai conseguir desenvolver. Né? Se você não manter ali uma rotina, não alimentar a sua motivação, não procurar desenvolver cada vez mais, você não vai conseguir desenvolver a projetabilidade lúcida. Tem um verbete, só um minutinho, tem um verbete chamado Para a Tarefa do Amparador, só para contribuir aí, se a pessoa quiser saber, sim, né? E aí ela lê, e aí quando chegar no faz o rapó, faz o rapó. Você acha que a motivação para fazer assistência é muito superficial? Fala, não, eu sair não do corpo para assistência. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não acho que ela é superficial, mas a gente precisa ser realista. A pessoa não tem a projetabilidade desenvolvida, ela nunca saiu do corpo lúcida. A prioridade dela não é fazer assistência extrafísica, é aprender a sair do corpo. Entendeu? Então, assim, nas minhas primeiras, gente, eu falo, nas centésimas primeiras experiências, o meu objetivo era atravessar uma parede, entendeu? Era sentir lá a decolagem lúcida. Então, assim, a gente precisa ser realista. Não é fazer assistência extrafísica. Fazer assistência extrafísica depois que você já está mais desenvolvido, né? Mas eu não entendi a pergunta. Você falou que é muito... É porque a pessoa, geralmente, ela utiliza, não, o cara vem projetar para fazer assistência. Só que se ela não domina essas ferramentas que a gente está falando nesse verbete, a minha hipótese agora é até que ponto que ela também não pode ser manipulada, as energias dela. Ela tem a intenção, ela tem um ponteiro na consciência dela para fazer assistência. Mas ela não sabe fazer assistência, ela não sabe dominar o holossoma dela. Então ela pode se tornar um refém também. Não, assim, ó, se a pessoa tiver com uma boa intenção de aprender, entendeu? E se desenvolver, deixa na mão dos amparadores que eles vão colocar situações, entendeu? É natural, faz parte do processo de desenvolvimento projetivo. É natural que os amparadores vão colocar situações cada vez mais desafiadoras para ela. Isso acontece comigo até hoje, eu imagino que vai acontecer pela existência. Se ela não tiver boa intenção, vai dar na cabeça dela, ela vai aprender, é fazendo que se aprende. Eu não vejo, assim. E também se ela tiver muito lixo mental, isso vai ser ruim para ela. Não, a pessoa não é, eu entendi o que você está falando, não é querer colocar a meta assistencialidade só de colocar ali no papel, que você chegar lá no extrafísico vai ter uma assistência para você fazer, não é assim. Lá no extrafísico, a coisa é mais difícil ainda do que aqui, né? Porque lá você é o que você é. Ô Rosa, as pessoas sabem que você é, né? Ô Rosa, e a situação em que você começa a tomar lucidez a partir dos momentos em que você está envolvido numa assistência extrafísica?
Então, assim, por exemplo, eu não tenho muita projeção, mas em certos contextos eu estava envolvida num processo de assistência. Isso me motiva a tomar mais consciência e desenvolver mais a projetabilidade a partir disso. Isso acontece sim. Então, E assim, também... essa cronologia, ela varia, eu acho que de acordo também com a motivação Então, e o eu tenho- temperamento. dentro dessa sua ideia, eu tenho duas, assim, satisfazendo ela, satisfazendo essa sua questão. Já tive uma projeção onde eu estava fazendo um trabalho de energia ali. Aquele trabalho que eu estava fazendo ali, eu suponho que seja no curso intermissivo, algum treinamento. Aquele tipo de trabalho me ajudou muito a enfrentar trabalhos de energia de assistência aqui. Então, foi pedagógico. E um outro, que eu estava naquela fase de passar parede, né? Aí eu falei assim, gente, eu desperto para o extrafísica. Eu falei assim, gente, eu estou brincando aqui, passar parede, Coisa pra fazer não sei o fazer, quê. tem mais coisa. Qual é a minha agenda projetiva? É fazer assistência. Aí eu me vi caminhando para um hospital. Quando eu estava chegando lá, eu falei assim, eu tenho medo de sangue. Eu voltei na mesma hora, entendeu? Eu apresentei o medo. Então, assim, até que ponto a minha vontade de fazer assistência era assistência mesmo. Então, não se preocupe, Cláudio, que a gente leva cada uma lição, assim, no extrafísico, assim, sabe? Você não faz além do que você Dá conta, né? dá conta. Mas outra né? coisa que eu queria falar, só com relação a esse tema, é o seguinte, é que existem os extrapolacionismos, né, gente? Então, assim, a pessoa não tem a projetabilidade desenvolvida, mas, eventualmente, os amparadores fazem ela ter lucidez numa condição extrafísica que é importante para ela. O que a gente está falando aqui é da pessoa alcançar a autonomia extrafísica, ou seja, dela se projetar no momento que ela quiser. É disso que a gente está falando. Então, assim, lá no Auto para a Percepciologia Ideal, o professor Valdo fala bem desse passo a passo. Né, desse passo a passo no desenvolvimento da assistencialidade extrafísica, né, que é um processo gradual mesmo, faz parte. Eu só queria contribuir que eu acho que a motivação ela funciona, porque quando eu conhecia a projeciologia, eu tinha um amigo que ele sabia que eu gostava de ler, de aprender, e ele falava, olha, existe isso aqui que você sai do corpo, você vai na biblioteca, você só toca no livro que você pode ler quantos você quiser. Nossa, eu me imaginei assim, né, no meio de um monte de livro, eu não ia saber nem qual tocar. E eu pensei, nossa, nunca mais vou ler, eu vou sair do corpo e vou lá assimilar todo o conhecimento dos livros. Nunca funcionou, mas me motivou a querer saber mais de projeção, sair do corpo. Agora, a minha pergunta é que na página 15, na fatologia, você fala sobre as deslavagens cerebrais quanto à multidimensionalidade. Queria saber se você, assim, nos seus processos de parapsiquismo de várias vidas, né, se a projetabilidade dessa vida te ajudou a mapear algum gargalo, superar alguma coisa de resquício parapsiquismo instintivo, essas coisas assim, sabe? Que tipo de deslavagem cerebral você já vivenciou através da projetabilidade? Uma lavagem cerebral que eu acho que eu considero que eu tinha era justamente essa espectrofobia. Eu tinha fobia de consciência desde criança. E eu só consegui vencer isso através do desenvolvimento projetivo, que, ou seja, saindo do corpo e encontrando consciência. Várias vezes, né? Não basta uma, então você vai dessensibilizando. Eu tinha pânico de consciência. Eu lembro assim que se qualquer pessoa, podia ser aquele tio distante, dessomou, pronto, eu já não dormia à noite. Se eu assistia uma matéria no jornal falando alguma coisa de espírito que apareceu, acabou. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o CIP, a gente tinha aula no CIP à tarde, 2 aulas à tarde, no sábado. De sábado para domingo eu não dormia por causa das aulas de CIP. Então, eu vejo que isso é fruto de lavagem cerebral, paracerebral. Porque eu já nasci, era uma coisa instintiva. Né? É como se eu desse um super valor para o extrafísico, assim, eu tinha noção de que o extrafísico estava ali se manifestando, como eu não via, como eu não tinha contato direto, eu ficava só com o medo. Né? Eu não tinha contato com a realidade, só com o medo daquela... A verbetógrafa para a fotologia, página 15, 11ª linha, de baixo para cima. Poderia comentar o interesse pelo autoconhecimento energossomático e de qual maneira ele influencia a interação proposta no verbete? Essa interação eu vejo assim. A pessoa, quanto mais ela trabalha as energias, a tendência ela é ir se reeducando em outras questões, reeducando a parte emocional, reeducando a parte assistencial.
reeducando também a questão do parapsiquismo, né? Porque trabalhar com as energias desenvolve bastante o parapsiquismo. Isso tudo vai ajudar a pessoa a desenvolver a projetabilidade lúcida, que a projetabilidade lúcida, para mim, é como se fosse o ápice do parapsiquismo, né? O fenômeno top do parapsiquismo é a projetabilidade lúcida, que é como se você estivesse manifestando seu parapsiquismo ao máximo quando você está fora do corpo. Professora Tatiana, exemplologia, página 18, poderia aprofundar a interação primária, energossomaticidade e projetabilidade com a interação avançada da exteriorização terapêutica de energias na projeção assistencial? Isso daí é bacana, né? Porque assim, a gente trabalha aqui o EV e tal, trabalha a energia aqui no intrafísico. Quando a gente sai do corpo, a gente também trabalha energia. E é muito interessante trabalhar a energia fora do corpo, porque é outra realidade, você percebe muito mais. Então, assim, um EV que você percebe aqui no intrafísico, numa potência 1, no extrafísico você vai perceber isso numa potência 100. Uma exteriorização de energia que você faz aqui no intrafísico na potência 1, no extrafísico você é super potencializado. Então, você consegue perceber como que esse processo energético funciona de maneira mais intensa no extrafísico. Então, vale a pena a pessoa que já consegue sair do corpo fazer treinos no extrafísico de trabalhar com as energias, porque ela vai ver o quanto aquilo é potencializado. Professora Tatiana, poderia descrever passo a passo o processo ou técnica para se conseguir projeções lúcidas? Que bonita, né? Então, talvez seja uma pessoa chegando agora, né? Eu acho que ele está chegando agora, né? Ele está chegando agora. Então tá, eu vou falar igual o professor Valdo falava. Tem um livro que chama Projeciologia. Primeira coisa, leia esse livro de capa a capa, né? E outra, pratique o que ele está propondo ali, né? Ele tem uma série de técnicas. Ele está disponível na internet, no Google, né? Para baixar, Google né? Books, para baixar. É pela Não, Editados? Google Books. Ele está Legal. disponível. Então, assim, estuda o livro e tenta colocar em prática o que está ali proposto. O que está proposto no livro, em termos de técnica. Né? Eu estou publicando, acho que mais uns 2 meses aí. Menos, segundo a Sandra ali, que é editora, menos. A gente vai estar publicando um livro sobre desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né? Em que lá eu narro qual que foi o passo a passo que eu utilizei para desenvolver a projetabilidade. Né? Eu coloco lá todas as dicas. Então, assim, quando eu comecei a desenvolver a projeção, lá em 2000, 2001, eu anotava tudo, porque eu falei, um dia eu vou querer contar para alguém como que eu fiz, né, para ajudar outras pessoas a também a desenvolver, a passar por essas experiências que eu estou passando. Então, se o livro é um livro técnico, é um manual, né, de como que a pessoa faz para se projetar. Então, assim, lá eu dou as dicas, né? Dou umas dicas assim que às vezes o professor Valdo ele vai no panorama e não vai nos detalhes. Lá eu tento ir nos detalhes, né? Bom, mas só esse verbete seu também já dá uma grande dica para ele começar, né? Ó, interação, energossomaticidade e projetabilidade. Então, se ele quiser, se ele estiver conhecendo a Conscienciologia hoje, não sei, ele pode começar a trabalhar o estado vibracional, trabalhar a mobilização básica de energia, na hora de deitar, né, e com vistas à projeção da consciência. Agora, o ideal mesmo é baixar o Projeciologia, né, para você ver aquelas técnicas todas. Fazer né? cursos, né, os cursos fazer do cursos. IBC. Acho que tem um curso, porque ele não é daqui, ele é de Recife. Tem o curso EAD, né? Tem pelo IPC, né? Sabe por quê? Assim, eu vejo que é super importante a pessoa ter o conhecimento teórico da projeção, antes de querer se aventurar fora do corpo, porque a gente vai encontrar uma série de situações que pode até traumatizar a pessoa que está desavisada, né? Então, assim, vale a pena estudar o assunto antes de querer se aventurar. Então, professora Tatiana, em numerologia, página 16, poderia comentar cada item e relacionar com a sua vivência pessoal em relação a eles? Ok, vou tentar aqui. A numerologia, o que eu fiz? Eu fiz um crescendo. Né? Um crescendo aí do desenvolvimento da projeção. Então começa lá no casca-grossismo, que é aquela pessoa que não percebe nada de energia, é uma porta energética, ela não consegue perceber nada.
E aí ela começa lá a fazer o EV, começa a trabalhar as energias. Ela ainda tem muitos bloqueios crânio-chacrais, ou seja, o cérebro não está se comunicando direito com o paracérebro, né? O paracérebro não está conseguindo passar as informações aqui para o cérebro físico. E aí você começa a trabalhar as energias, começa a haver uma limpeza dessas energias gravitantes. O que são essas energias gravitantes? A gente tem um raio, a nossa psicosfera é um raio mais ou menos de 4 metros, né, que a gente tem ao redor do nosso corpo. E essa psicosfera, ela fica carregada com todo tipo de energia que a gente toma contato, que a gente penseniza, tudo que a gente vê na televisão. E isso tudo, se a pessoa não trabalha as energias, ela não faz uma desassimilação, isso tudo carrega na psicosfera dela. A psicosfera dela fica carregada. E isso tudo dificulta a pessoa ter experiências lúcidas fora do corpo, dificulta a pessoa se projetar. E aí a pessoa vai trabalhando, ela consegue ter uma soltura holochacral homeostática, né? Ela consegue já ficar mais solta, isso potencializa o parapsiquismo. Aflora esse parapsiquismo pessoal, ou seja, ela começa a perceber as consciências, começa a captar ideias extrafísicas, começa a, quando entra em contato com ambientes, com as pessoas, consegue fazer uma leitura energética. E aí ela começa a sair do corpo a essa supressão da alienação extrafísica, aquilo que eu falei. Eu tinha muito medo do extrafísico, mas eu não tinha contato com ele, eu era completamente alienada quanto à realidade extrafísica. Eu não tinha projeção. Até a pessoa sair do corpo com mais lucidez, ela fazer isso cada vez mais e chegar nessa condição da descoincidência vígio-sadia, que eu ainda não tenho. Essa descoincidência vígio-sadia é a condição lá da semiconsciex, né, que ela manifesta aqui no intrafísico, e ela consegue perceber extrafísico e intrafísico em qualquer dimensão que ela esteja. Ela estando aqui no intrafísico, ela consegue perceber a dimensão extrafísica sem se assediar com isso, sem se alienar da vida intrafísica. Ela faz isso de maneira sadia, que é essa aqui que a gente está buscando agora. Professora Tatiana, a fobiologia poderia dar dicas de como superar a projeciofobia e a tanatofobia? E o que seria exatamente a extrafisicofobia? Extrafisicofobia é o medo que a pessoa tem do extrafísico, né? A projeciofobia é pela pessoa que morre de medo de sair do corpo. Esse medo, na maioria das vezes, eu vejo que é causado pela ignorância. Então, assim, a pessoa não sabe o que é a projeção, ela até tem experiência, né? Ela consegue, com uma certa recorrência, ela tem experiência fora do corpo, às vezes tem aquela condição da catalepsia projetiva, que é quando a pessoa não consegue, ela desperta, mas não consegue mover o corpo dela. E isso gera uma projeciofobia, porque a pessoa não entende o que é o fenômeno, não sabe o que está acontecendo, e isso pode causar uma projeciofobia. Eu vejo que a projeciofobia, uma das coisas que vai eliminar é o conhecimento, a pessoa estudar sobre o assunto, ler, discutir com outras pessoas que também vivenciam o fenômeno. A tanatofobia, ela é o medo da morte, né? Que esse daqui eu acho que ele é talvez o medo mais universal que exista, que é a tanatofobia. E a projeção, ela elimina esse medo. Se a pessoa desenvolve a projeção, ela sai do corpo muitas vezes, a tendência é o nível de medo da morte dela ser baixo. A tendência é essa. E a extrafisicofobia é quase que um sinônimo de projeciofobia, né? A pessoa tem medo do extrafísico. Também eu vejo que por ignorância. Tatiana, aqui na página 16, na teoriologia, você poderia falar, por favor, a teoria da usina consciencial e a teoria da vida humana energossomática? Eu acho muito bacana essas duas teorias aí. A teoria da usina consciencial tem um verbete do professor Valdo, né, que chama usina consciencial, que é justamente isso, cada um de nós somos uma usina de energia ambulante. A pessoa pode ter consciência disso ou não. Quanto mais consciência a gente tem de que a gente é essa usina, mais assistência a gente pode fazer. Né? Porque assim, a gente pode ser mais doador, a gente pode mudar os ambientes que a gente vai, que a gente frequenta. Então, assim, é como se a gente fosse uma super usina e muitas vezes é ignorante quanto a isso.
E a teoria da vida humana energossomática é que a gente, quando ressoma, a gente ganha um novo corpo físico, e o que faz essa ligação entre o corpo físico e o psicossoma é o energossoma. Por isso que a gente diz que a vida humana ela é essencialmente energossomática. Ela só existe por causa dessa conexão energética. A partir do momento que essa conexão energética é rompida, ocorre a morte do corpo físico. Então, se a pessoa está defasada energeticamente, qual o impacto disso na projetabilidade? Defasada? Ela está defasada no sentido, ou ela trabalhou demais, ou ela está com monodeísmo, ou está com pato pensene. Qual o impacto que você vê disso na projetabilidade? Então, a gente falou aqui da psicosfera, das energias gravitantes lá da psicosfera. A tendência é que a psicosfera dela fique muito carregada. E isso vai dificultar ela ter essa descoincidência maior, a tendência é ela ficar mais presa ao corpo físico, que seria a consciência trancada, e a tendência é ela ter menos lucidez extrafísica. Ela nem consegue, né, fazer essa descoincidência completa e muito menos ter lucidez extrafísica. A tendência é essa. Queria saber, na sua experiência, qual que é a relação da sua TENEPS? Você faz pela manhã, faz à noite? E a questão da projetabilidade, o desenvolvimento dessas tarefas, né? Áurea, obrigada pela pergunta. Porque, assim, uma das minhas motivações para escrever esse verbete foi justamente a TENEPS. Eu faço TENEPS às 6 da manhã. Então, eu levanto ali pelas 5, 5h30, faço o registro de alguma projeção que eu tenha tido, né? Faço o registro do que aconteceu no dia anterior, e aí vou começar a fazer TENEPS. Uma das coisas que ocorreu comigo, quando eu comecei a fazer TENEPS, depois que passou ali os 6 primeiros meses, é que eu comecei a ter muita experiência projetiva durante a TENEPS. Então, assim, na maior parte das vezes, as experiências que eu tenho, é que eu faço numa poltrona, então assim, eu percebo que eu estou no extrafísico sentada na poltrona. Então, assim, muitas vezes eu não consigo me mexer, eu fico em catalepsia na maior parte das vezes. Então, assim, e aí eu percebo todo o processo da TENEPS do extrafísico, né? Então, percebo toda a esterilização de energia, às vezes eu percebo que o ambiente está diferente, eu estou lá sentada na minha poltrona, no extrafísico, mas o ambiente ao redor é completamente diferente. Cada vez é um ambiente totalmente diferente. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse ido na casa da pessoa, ou num outro ambiente, assim, porque cada vez é um ambiente totalmente diferente. E aí a gente percebe várias coisas, né, durante a projeção. Eu acho muito interessante, muitas vezes eu não consigo ver as consciências, eu estou projetada, mas por algum motivo os amparadores não me deixam ver ali o que está acontecendo extrafisicamente, mas eu escuto. Muitas vezes a gente escuta, gente pedindo ajuda, gente chorando, como se estivesse num ambulatório, né? Num ambulatório médico. É muito comum assim acontecer. Mas na maior parte das vezes eu fico projetada na minha poltrona mesmo. Sabe que era isso? Eu também estava querendo que você falasse mais um pouco. São esses vários níveis de projeção. Porque eu fiquei me pensando assim, a pangrafia, por exemplo, que é um dos fenômenos mais avançados que a gente teve formação aqui, né? Ela é um fenômeno projetivo, mas ela não, a pessoa não sai para fora do corpo físico. Como é que você vê essa gradação assim? Eu vejo assim que a pangrafia, por exemplo, é uma sofisticação do processo projetivo, porque a pessoa vai ter uma série de fenômenos. Ela vai ter clarividência, ela pode ter retrocognição e ela vai ficar semi-projetada. Por isso que a gente falou lá da descoincidência vígil, sadia, porque ela vai ficar semi-descoincidida e registrando tudo que ela está percebendo. Mas ela não está percebendo com esse cérebro físico, ela está percebendo com o paracérebro. Então, assim, para mim é como se fosse assim, um vislumbre, o início do processo da semiconsciencialidade. Porque a pessoa está no intrafísico, conseguindo ter controle psicomotor do corpo físico, mas se manifestando no extrafísico ao mesmo tempo. Não sei se... Mais alguma pergunta? A questão toda é desenvolver o paracérebro de forma sadia, né? Eu vejo assim, conseguir manifestar o paracérebro aqui no intrafísico, fazer esse rompimento do paracérebro. Mas eu acho difícil fazer isso sem desenvolver a projetabilidade. Até lá
nesse verbete, né, da autoparapercepciologia ideal, a pangrafia está lá na frente, pouco antes da semiconsexualidade. E a projeção está ali na metade, né, são 26. São 26 passos, olha. A projeção é o 14, então é quase a metade. A pangrafia, ela está lá perto da semiconsexualidade. A pangrafia é muito avançada. Mas a pessoa pode captar ideias originais ou até não, tipografia sem mas ter projetabilidade. mas é que isso total. não é pangrafia, né, Cláudio? Captação de ideia extrafísica não é pangrafia ainda. A pangrafia é um estado projetivo que a pessoa não sai, assim, essa ideia que a gente tem, né, radical, assim, de projeção da consciência. Descoincidência total, não total. tem. Seria uma atenção dividida, né, entre os veículos, só que mais ostensiva. Mas você está ali, ó, dominando a sua dominando a sua psicomotricidade, mas o seu paracérebro está. E tem vários fenômenos ao mesmo tempo acontecendo. Isso que caracteriza. É a clarividência, a clareaudiência, a retrocognição. A projeção energética também, né? Não, e você acessa a central extrafísica e aí vai, né? É uma mega fenomenologia, né? Tatiana, você poderia falar mais desse livro que você vai lançar daqui a pouco? Título, o que ele é? Tá. Para a gente ficar esperando ansiosamente, a gente com mais ansiedade. Obrigada por perguntar, Eliana. O livro ele chama Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. É um livro técnico, tá, gente? Não é um livro de relatos projetivos. Ele é um livro técnico, ele tem 8 capítulos. Eu dividi ele em 2 sessões. Na primeira parte, eu falo do passo a passo que a pessoa faz para desenvolver a projeção. Então, lá tem essa técnica, né, gradual para a pessoa desenvolver a projetabilidade lúcida. A gente fala sobre alvos mentais projetivos, tanto no nível mais básico quanto no nível avançado. E tem uma segunda parte, que eu acho a mais bacana do livro, que eu falo sobre a autopesquisa projetiva. Então, a pessoa vai ver, por exemplo, já consigo sair do corpo, legal, e agora? Né? O que eu faço com todas essas informações? Então, a pessoa vai fazer a autopesquisa, vai fazer a projetiometria, né? Como é que ela vai avaliar qual que é o nível dela de projetabilidade, o que ela conseguiu crescer e desenvolver, o que ela consegue desenvolver e crescer como consciência através da projetabilidade. Quais são os níveis de projetabilidade que existem para a pessoa se localizar, né? Em qual nível que eu estou. Então, assim, tem alguns desses capítulos que eu transformei em verbete. Então, assim, foi muito interessante a elaboração do livro, porque ele foi casado, assim, cada capítulo, alguns, né, capítulos viravam verbetes, alguns verbetes viravam capítulo, então ele teve essa conexão muito forte com a enciclopédia. E eu escrevi ele no estilo enciclopédico. Então, assim, é um livro técnico. Eu vejo assim que não tem muitos livros assim dentro da conscienciologia. A maioria dos livros de projeção são de relatos, né? Então, assim, eu vejo que é uma inovação aí. Qual é o título? Desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Bom, a Sandra, que é editora, tá dizendo que vai ser lançado na Feira do Livro. Deixa a Sandra falar um pouco, então. Vamos lá. Assim, a gente está fazendo tudo para que o livro seja lançado na Feira do Livro, provavelmente no dia 13 de setembro. Tá? Ok, gente. Que ainda tem espaço para livros de relato projetivo? Teria utilidade tanto para o autor como para outras pessoas? Eu acho que tem, sabe? Mas, assim, a pessoa teria que ter um objetivo claro. Então, por exemplo, a gente não tem muita informação sobre determinados fenômenos projetivos. Por exemplo, a TENEPS e a projetabilidade. A gente não tem um livro de relatos sobre TENEPS e projetabilidade. Entendeu? Então, nesse caso, eu acho que seria interessante. Se fosse trazer fenômenos novos para a gente analisar e tirar teorias a partir disso. Ou mesmo a pangrafia, enfim, fenômenos mais avançados. TENEPS e retrocognição, por exemplo. Retrocognição, entendeu? Assim, para a gente ter material para estudar. Eu acho interessante. Agora, livro de relato, assim,
dessas experiências mais básicas, eu não sei se ainda tem necessidade, enfim. Mas assim, a pessoa tem que ver ela, né? Ela com ela mesma. Às se vezes ela, a necessidade é dela. De publicar. Se ela tem necessidade, de publicar, se ela quer deixar registrado para algum revezamento, né? Ô, Tatiana, você podia comentar a ciclologia, os 3 itens? Especificamente a questão aqui no primeiro, a questão da pessoa saber ter essa informação e não aplicar. Qual a questão que você vê aí? Se a pessoa tem muita energia, a pessoa tem até uma facilidade de se projetar e não sabe e não utiliza isso. Qual o impacto que você vê? Eu vejo que é uma responsabilidade, né? Então, se a pessoa sabe se projetar, ou seja, ela entende do assunto teoricamente, ela sabe fazer, ela sabe aplicar as técnicas e ela consegue fazer, ou seja, aí entra de novo no que a gente falou da motivação, né? Se a pessoa não sabe, claro, para que ela vai utilizar aquele fenômeno, ou ela acaba banalizando, ou ela acaba desperdiçando aquelas experiências, e ela podia estar contribuindo muito aí para o desenvolvimento da ciência e projeciologia, podia estar contribuindo aí para a gente trazer informação, porque, gente, o extrafísico é um universo a ser explorado, entendeu? E tem tão pouca informação, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que tudo já foi publicado. Gente, não foi, entendeu? Tem muita coisa ainda para ser pesquisada, e a pessoa que tem facilidade de sair do corpo poderia estar contribuindo aí com essas pesquisas e não faz. Então, assim, a responsabilidade vai pesar na cabeça dela em algum momento, né? Mas aí cada um tem que ver, assim, quais são os seus motivos. Uma das minhas motivações para sair do corpo é fazer pesquisa, é fazer para-pesquisa, né? Eu quero saber como que é o extrafísico, o que acontece. Agora que eu comecei a ter NEPs, né, no ano passado, eu registro tudo, porque um dia eu vou querer publicar sobre aquele assunto, tirar teorias, ver as experiências também de outros tenepsistas com relação à projeção, para a gente ver assim, como que a TENEPS se encaminha para a UFIEX. Eu adoraria escrever um dia um livro, Desenvolvimento da UFIEX, entendeu? Porque assim, tem uma relação, né, entre a projetabilidade e a UFIEX. Mas como que é esse passo a passo? Como que é esse processo? Alguém tem que escrever sobre isso. A UFIEX você só conquista quando tiver a projetabilidade bem avançada, né? Bem consolidada. Então, assim, alguém um dia vai ter que publicar sobre isso. Enfim, é tanta informação que tem para pesquisar que é um desperdício. A pessoa que tem já uma facilidade de se projetar e não quer fazer pesquisa nessa área, né? Tatiana? A psicologia, senhor. Os outros, né? O ciclo de desenvolvimento contínuo com as energias, eu vejo que é um processo, né? A gente vê lá no Auto Percepciologia Ideal, que é um processo contínuo, né? Até a gente ser consciência livre, a gente vai continuar desenvolvendo o processo energético. Esse ciclo aí, ele está bem casado com o seu último princípio, o princípio de a evolução ser a clarificação cosmoética das próprias essências. Até a gente passar a se manifestar quase que energia imanente, né? E o ciclo é VTNEPS UFIEX, né? Que é o processo de desenvolvimento natural. Então, assim, lá no Parapercepciologia, o professor Valdo mostra justamente esse ciclo e esse crescendo aí, né? É um ciclo e é um crescendo também, eu vejo. É VTNEPS UFIEX. Tatiana, na página 17, na trinomiologia, você coloca exercícios físicos, exercícios energéticos e exercícios projetivos. Você pode aprofundar quando que o exercício físico pode ser um facilitador e quando pode ser um dificultador? O facilitador é óbvio porque ele gera um relaxamento físico, né? O dificultador é aquela pessoa que malhou muito, ficou com dor no corpo, e aí ela vai ter dificuldade de se concentrar ali na hora da projeção. Eu acho que tem mais uns fatores que a gente pode agregar. Por exemplo, assim, a pessoa que é muito viciada em exercício físico, psicomotriz, né? Na psicomotricidade. A psicomotricidade, ela fica tão forte que ela fica com dificuldade de ter flexibilidade holochacral. Pode ser.
Eu passei por essa experiência, por isso que eu estou querendo dizer para você. É a biofilia monopolizadora. Né? Ela adora o corpo físico dela malhado. Né? Isso. Tem isso também. E isso dificulta a questão dos exercícios energéticos. É verdade. E fica lúcida no extrafísico, né? Porque ela ama o corpo físico, né? Adora. Eu acho que é um pouco nessa linha que a Alzira está levantando. Tem duas questões aqui na fatologia. Uma na sexta linha, de baixo para cima, é o desenvolvimento da acuidade perceptiva no refinamento dos sentidos somáticos. E a outra é o penúltimo item, a atenção às influências recíprocas dos veículos de manifestação consciencial. Você podia fazer esse cotejo para a gente? Uma das Quando coisas uma coisa está interferindo na outra e tem a ver com o que a Alzira falou. Uma coisa que eu acho que ajuda muito é a pessoa fazer imobilidade física vígil. Por quê? Ali você vai ficar 3 horas sem se mexer. Então, assim, inevitavelmente, você não vai poder pensar no corpo físico. Naquelas 3 horas, o corpo físico deixa de ser o seu foco principal. E depois de 15 minutos sem a gente se mexer, a tendência é haver uma descoincidência. Essa é a tendência. Se o corpo físico relaxa, você ficar mais de 15 minutos sem se mover, a tendência é você entrar num entorpecimento físico, ou seja, você para de sentir o corpo físico e a tendência é você entrar numa semidescoincidência. Essa semidescoincidência, você vai começar a perceber as sutilezas do energossoma, as sutilezas das parapercepções. Né? Você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes, porque você estava focado aqui o tempo todo no intrafísico. Então, eu vejo que é uma forma da pessoa desenvolver essas sutilezas, esse requinte aí das parapercepções. E essa influência recíproca dos veículos, manifestações, você acha que nesse movimento de passividade ativa você consegue perceber direitinho quando é que a energia influencia o mental soma, quando é que o mental soma influencia? Aí eu vejo que pode ser na imobilidade, mas também na projeção em si. Né? Por exemplo, a pessoa tem uma decolagem lúcida, fica muito claro a repercussão em todos os veículos ali, nos 3 veículos, no soma, no psicossoma e no energossoma. Fica tudo super claro, assim, como se você colocasse uma lupa sobre esses 3 veículos. E você perceber essa descoincidência, é como se você estivesse percebendo os 3 veículos ao mesmo tempo. Então, assim, eu vejo que é a melhor maneira de você perceber essa influência através da projeção. Você pode falar um pouco da sua frase enfática para a gente? Frase enfática, vamos ver. As experimentações energossomáticas continuadas possibilitam a autocomprovação projetiva quanto à realidade extrafísica, minimizando o autorrestringimento intrafísico. Então, assim, esse é o objetivo desse verbete, né? A pessoa fazer experimentações energossomáticas continuadas, ou seja, de forma contínua, o tempo todo, para que ela consiga provocar o fenômeno projetivo e, com isso, diminuir o restringimento intrafísico. Ou seja, a gente ampliar a nossa autoconscientização multidimensional. Né? Que esse é o objetivo da projeção. É a pessoa verificar por si mesma que existem outras dimensões e ela conseguir fazer esse trânsito, né? Intrafísico e extrafísico, cada vez de uma maneira mais natural. Né, de modo que um dia ela está aqui no intrafísico e está percebendo o extrafísico como se estivesse projetado. Esse é o que eu vejo que é o maior objetivo. Você pode falar para a gente, na exemplologia, porque você tem aí uma distinção de interação, uma primária e outra avançada. Isso, na verdade, cria um crescendo. Você pode trabalhar para a gente esse crescendo da exemplologia? Uhum. Olha, o primeiro, a primária, a mobilização das próprias energias, possibilitando a identificação dos sinais precursores objetivos e subjetivos do transe projetivo. Então, mais desses subjetivos, porque objetivos a gente acha que já ouviu, né? Os subjetivos. O subjetivo é o seguinte, gente. Você percebe que mudou o campo, por exemplo. Mudou o campo. Mas não tem um sinal físico de que mudou o campo. Você percebe que alguma coisa mudou. Ou, por exemplo, já aconteceu comigo muitas vezes. Eu estou lá deitada, aí eu dou uma cochilada e desperto, só que eu estou na mesma posição que eu estava antes. Só que eu sei que eu não estou no intrafísico. Eu sei que eu estou projetada.
no mesmo lugar. Né? Por exemplo, estou deitada lá dormindo, aí eu cochilo, depois desperto, só que eu sei que eu estou no extrafísico. Como é que eu sei que eu estou no extrafísico? Não teve decolagem lúcida. Eu sei porque tem uma sensação subjetiva de que o extrafísico é diferente alguma coisa é diferente do intrafísico. Às vezes eu estou de olho fechado, mas eu sei. Então, assim, tem algumas sensações que só a pessoa experimentando várias vezes tem sensações que são subjetivas, né? Elas não são, por exemplo, o som intracraniano, ele é objetivo, você escuta. Isso. O subjetivo não, é uma sensação. É uma sensação que você tem. É igual parapsiquismo impressivo, né? Esse parapsiquismo impressivo dá trabalho, gente. Você tem a sensação que viu alguma consciência, mas você não viu com o olho, assim, nem com para-olho. Então, você não é clarividência. Mulher. E aí você, daqui a 1 minuto, você já começa a duvidar de você, né? Não, por isso que eu vejo a importância, Rosa, da repetição. Porque se aquilo repete 100 vezes, aquilo se torna natural para você. Você não questiona mais. Entendeu? E o outro é a exteriorização terapêutica, o avançado, né, a interação avançada, a exteriorização terapêutica de energias nas projeções assistenciais e assediadoras. A gente usar as energias no extrafísico, né? Lúcia. Olha, parabéns e obrigada pelo teu verbete, né? Obrigada, muito Rosa. Bom. A gente aprendeu bastante com você. A gente aguarda agora os outros verbetes, né? E a gente agradece a todos vocês aqui presentes pelas energias que vocês mandaram, pela movimentação aí do debate nosso. Aos teletertulianos também, pelas perguntas. A gente faz um agradecimento especial para a professora Eliana Malfroy, que ela veio nos ajudar hoje numa situação emergencial aqui, e para toda a equipe aí de apoio, né, às tertúlias. A gente aguarda todos vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque todos os dias a gente tem tertúlia, né? E a gente conta com a presença, né, dos tertulianos e teletertulianos, junto com o verbetógrafo, para ir movimentarem o nosso debate. Tá bom? Então, a gente agradece a presença de todos e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presenças, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Meracilde com o curso acoplamentário do CAEC, Alzira com o curso de campo Imersão em Conscienciometria da Conscius, a Dalva com o curso Holotecologia e Cosmovisiologia do CAEC e o Tiago com 40 manobras energéticas da ACIP. Boa tarde a todos. Meu convite é para o curso acoplamentário. Este curso acoplamentário ocorre aqui no CAEC e nós teremos 2 edições neste mês de setembro. A primeira vai ser no dia 18 ao dia 20, com a temática Conviviologia. O segundo curso vai ser no dia 25, 26 e 27, com a temática África. Nós estivemos aqui conversando a respeito do parapsiquismo, das energias, da projetabilidade. Então, eu tenho aqui 3 objetivos que eu gostaria de colocar para que a gente pudesse pensar e depois aí experimentar no acoplamentário, que é aprimorar atributos conscienciais, tais como a atenção, a concentração e a memória. Mapear a sinalética energética pessoal e parapsíquica. E um terceiro é treinar a clarividência facial lúcida. Sintam-se todos convidados, organizem-se para setembro. Obrigada. Olá, tertuliano e tertuliana. Você que tem interesse em fazer autopesquisa e aprofundar suas autopesquisas, venha participar do curso de campo Imersão em Conscienciometria, onde une-se as 2 especialidades, conscienciometria, que é a pesquisa da intraconsciencialidade, com o parapsiquismo, pois neste curso teremos 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos bioenergéticos com 4 EPICOMs. O EPICOM Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 45 2102 14 16 60
ou côncios@côncios.org.br. Sejam todos bem-vindos. E esse curso vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, no Hotel da Cognópolis. Obrigada. Boa tarde a todos. A Holoteca e o CAEC convidam a todos para participarem do curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Acontecerá 30 de outubro a 1º de novembro. Não perca a oportunidade de interação com distintos sistemas de aplicação das disciplinas científicas, holotecnologia e cosmovisiologia por especialistas, voluntários da Conscienciologia, representantes das mais diversas áreas do conhecimento. Teremos também os minicursos para qualificação de holotecários. Acontecerá 2 a 6 de novembro. Mais informações sobre valores e formas de pagamento podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos divulgar o curso 40 Manobras Energéticas. Este é um curso da CIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. E o curso ele traz a teática, teoria e prática energética. Então, ele é um curso que são de 3 dias de trabalho energético, com aplicação de manobras básicas e manobras avançadas de energias em dinâmicas interassistenciais. O professor é o Epicom Mário Oliveira, e este curso ele se dará no final do mês agora, do dia 28 a 30 de agosto, E aí teremos mais 2 turmas, dia 27 a dia 29 de novembro e do dia 18 ao dia 30 de dezembro. Então, venham participar, o curso não tem pré-requisito e o telefone para contato é 2102-1421. Muito obrigado. E para amanhã teremos o verbete Progessioterapeuta, especialidade para a clinicologia da verbetógrafa Malu Balona. Obrigada a todos.